Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, sempre com o programa Resenha Literária, esse último programa do ano, programa Resenha Literária do ano, o último, né? Em janeiro estaremos de volta novamente. Então, é um programa que tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim, porque parte do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, da minha estante espírita, eu trago aqui uma obra e, num primeiro momento, comento sobre essa obra com vocês. E, no segundo momento do programa, entra aqui Silvio Mariano, também trazendo uma flor da literatura espírita da sua estante, e a gente confabula aqui sobre a obra que o Silvio traz. Tá? Então, é um programa muito agradável, né? O Silvio tem uma conversação solta, leve, mas não é apenas esse programa que temos no nosso canal. Temos 4 programas semanais, semelhante a esse de Silvio Mariano, sempre às 20 horas, nesse formato de conversa. No domingo temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Klein, historiador e biógrafo de Bezerra. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio. Na quarta, temos o Resenha Literária, não é? Que hoje dispensa comentários. Vocês vão assistir o programa. E na quinta, temos o programa com Heloísa Pires, O Metro que Melhor Mediu Kardec. Programa sobre a vida e a obra de Herculano. 4 programas semanais, sempre às 20 horas. Da mesma forma acontece os programas mensais. Isso acontece aos sábados. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, com César Ferre de Carvalho, ex-presidente da FEB e da URGE. É um programa de memórias do seu César e do movimento espírita brasileiro. Ele que conheceu a cena desse movimento por dentro em tempo real. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, e trazemos aqui documentos, fontes primárias, né, da obra de Kardec, do alvorecer do Espiritismo em França, tá, nos dias da codificação. E no quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, Leonardo Marmo. É um programa onde repercutimos o que sai da imprensa espírita do Brasil. 8 programas, 4 semanais e 4 mensais, à espera de vocês. Tá? Pessoal, mas vamos lá, vamos iniciar o nosso programa com a prece, como sempre fazemos. Então vamos orar a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de divulgar o livro Espírita, Mancheias, cumprindo o desiderato do Espírito Emmanuel, né? Maior caridade que podemos fazer em prol da divulgação do Espiritismo é a sua própria divulgação. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, qual é a flor da minha literatura espírita que eu trago para vocês na noite de hoje? Essa obra linda, hoje, meu plano de tela está aí, né? Tanto no primeiro momento como no segundo momento do programa, será sobre Jesus. Eu trago aqui essa obra linda do espírito Amélia Rodrigues, uma obra psicografada pelo grande médio e tribuno baiano Divaldo Pereira Franco, Vivendo com Jesus. Vivendo com Jesus, olha, capa linda, né? Capa linda. Vivendo com Jesus é uma obra que, semelhante ao grande best-seller, o grande clássico, para mim, depois de Paulo Estevam, são as duas parelhas, já. Uma das obras mais belas da literatura mediúnica sobre as passagens de Jesus aqui na Terra é Primícias no Reino, de Amélia Rodrigues. Para mim, ombreia com Paulo Estevam. Tá? E Amélia Rodrigues traz várias obras, né?
a luz do mundo, né? O sal da terra. Então, vivendo com Jesus, então trazendo aqui motivos, né, da passagem de Jesus na terra, sua relação com a natureza, através das parábolas, com as pessoas de todas as categorias da sociedade de antanho, e traz aqui lições do Evangelho imorredoras, como exemplificação para a nossa vida odierna. Então, um livro lindo, como tudo que vem através desta alma linda de mulher, espírito desencarnado, mas continua sendo uma mulher, como diz Meimei e Arnaldo Rocha, né? Então, Amélia Rodrigues, com a sua beleza, sua delicadeza, vem nos falar sobre Jesus na obra Vivendo com Jesus. Semelhantemente naquela linha de Primícias do Reino, mas claro que é uma obra diferente, né? É uma obra, Primícias do Reino são os personagens clássicos, né? Maria de Magdala, né? Zaqueu, o publicano. Então, aqui são encontros da passagem de Jesus, né? Então, com os anônimos e passagens que sempre trazem uma lição de vida, né? Vivendo com Jesus, Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo, é a flor da literatura espírita, né? Que eu trago e dedico para vocês na noite de hoje, ok? Então, vou colocar aqui Silvio Mariano, vem algo sobre Jesus. A gente falou com o Silvio, não sei o que é, qual é a obra, né? Mas é algo que versa sobre Jesus, e a gente fez um acerto. Silvio, dezembro, traz algo sobre Jesus. Vamos lá ver o que é. Ok, 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos. Já estamos aqui para mais um resenha literária nesse segundo momento, com Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, avisando desde já, esse é o último programa do ano de 2023, né? A gente vai entrar num recesso de 2 semanas e no meu plano de tela tem Jesus, porque esse programa todo versa sobre Jesus, bem a propósito, por conta do Natal. Não é isso mesmo, Silvio? Tudo bom, Silvio? O que é que Tudo você bem, faz hoje? boa noite a todos, boa noite aos amigos, a Bruno e aos amigos. O livro que nós vamos comentar, quer dizer, é sobre Jesus. Lógico que essa data é importante, porque nós sabemos que Divaldo Pereira Franco, ele é um fiel servidor de Jesus, 96 anos, trabalhando um gigante. Essa semana mesmo eu vi, falando lá na Mansão do Caminho, no sábado passado, ele dizendo que fizeram uma campanha que esperavam arrecadar 5.000 cestas para o Natal, pela Mansão do Caminho. Até a semana passada já tem arrecadado 7.500. Aí disse, então vamos aumentar para 10.000. Mas você sabe que a figura dele é uma figura de grande expressão e admirador para todos nós. Inclusive, agora está fazendo grandes modificações, porque aquela parte de parto que existia na Mansão do Caminho foi extinta, por conta que foi feito lá 8 quilômetros, uma casa de parto, e que ele vai dedicar esse espaço para atendimento fraterno. Aí quando você vê que a necessidade na casa espírita. E, inclusive, ele vai participar nesse trabalho, que ele diz que o trabalho é que faz muito bem a ele. E eu estou com ele. Silvio, deixa eu mostrar a capa do livro aqui, como a gente sempre faz. Pronto, Silvio Mariano, olha aí o livro, azulzinho, Um Encontro com Jesus, de Valdo Franco, compilado por Délcio Carlos Carvalho. Silvio, uma pergunta para você. Esse livro é uma compilação de Délcio, né? Mas quem também compila muitas obras do Divaldo é o Washington Luiz, né, Fernandes, né? Vai ser até um promotor público lá de São Paulo, um grande estudioso da doutrina, uma pessoa de grande responsabilidade. Eu tenho algumas obras dele, a biografia. Então,
olha, francamente, um homem com 96 anos tem que ficar anotado para, na hora que ele partir da Terra, ter aqueles. Eu gosto muito de biografia, Bruno. Sabe por quê? Porque você pode tirar grandes aproveitamentos para você próprio. Divaldo é um rapaz que começou cedo, começou com 4 anos de mediunidade e já tinha sido em outra reencarnação, segundo informações, Edgar Douglas Home, e vai passando. É um negócio de encantar. Eu gosto muito de biografia. Silvio, me diga uma coisa, né? A gente, Jesus é essa personalidade que dividiu a história, né? Ao longo do tempo, o Jesus histórico, o homem Jesus, foi ressaltado em várias biografias, já. A mais famosa de Ernest Renan, diretor do Colégio de France, né? Então, a vida de Jesus. Mas, Silvio, Chico Xavier, em determinado momento da sua trajetória, disse que havia muita coisa ainda sobre Jesus que a humanidade não estava preparada ainda para receber essas informações. Eu peguei uma dessas informações, não posso assim, me lembrar no momento, se foi, foi uma entrevista muito séria, que perguntaram a ele, e o que acontece é o seguinte: você sabe que toda parte, vamos dizer assim, hoje nós estamos aqui eu estou com 75 anos. Eu já vi passar, eu comecei na Igreja Católica, fiz catecismo, fiz isso, crismado, batizado, etc. E muita coisa, você, se quiser se externar, vamos dizer assim, a sua, até uma pergunta, você fazer uma pergunta a um padre, ele saiu pela tangente. Ele dizia logo que era coisa de Deus, que não devia perguntar. A doutrina espírita vai e explica: não, esse sofrimento dessa pessoa, ele está resgatando o passado. Deus é misericórdia. Não existe. Então, isso é um avanço. Ocorre que, nesse decorrer de mais 200 anos, 200 e tantos anos, por exemplo, no caso de Ernesto Renan, ele tinha problema, ele estava com problema com a irmã dele, que estava lá no Egito, e ele era ateu, não acreditava em nada. Esse rapaz, olha, esse é culto, ele versado em hebraico, antigos e clássicos. Venha para cá que você, no dia que fizer uma leitura no original, você vai se modificar, vai modificar pontos de vista. Ele viaja para lá, começa a ler e se encanta. Aí escreve um livro, Jesus na História. Eu não estou lembrado do termo certo, mas tem a vida de Jesus. Jesus. Quando é publicado na França, esse livro ele recebe uma maior pressão da própria igreja, e ele, inclusive, que era professor da universidade lá na França, foi colocado para fora, porque ele tinha Jesus como Deus. Então, ele explica que ele foi um grande homem. Ó, isso foi um impacto muito grande. Então, hoje já vai avançando. Muita coisa da minha geração, uma vez, para você ter ideia, não vai longe. Eu tive um grande amigo aqui meu, que frequentava Jesus lá, e uma vez eu fui falar a ele, perguntar a ele o que era o perispírito. Ele disse: não, esse negócio aí, tu está muito novinho na doutrina, fica para mais tarde. Ó, que mais tarde? Se ali a base de Kardec, se eu tivesse lido o que é o espiritismo, eu não precisava nem estar perguntando a ele. Como também não podia estar perguntando a ele assuntos sobre a mediunidade, está no livro dos médios, e também sobre Jesus, está lá quando uma pergunta que vem no poder de síntese. Qual a maior expressão de modelo de guia para a humanidade? Está lá, claro, Jesus. É o trecho mais curto. Então, nós estamos exatamente nesse clima, próximo ao Natal, e nada melhor, porque, infelizmente, a humanidade deturpa muito. E aqui muita gente, vamos dizer assim, se afastou do cristianismo, porque é uma dificuldade de entender entre. Jesus não inventou cristianismo. Jesus deu um código moral. Depois, segundo o livro Paulo Estevam, ele foi lá
aqueles que adoravam, que tinham as primeiras informações, que chamavam os homens da casa do caminho, vamos mudar para o cristão. Paulo vai, absorve muita coisa e escreve. Mas isso ainda não é o cristianismo. Porque o que está relatado nos evangelhos, que ali está Lucas, é segundo. Porque não foi. Eu pensava antigamente que era uma pessoa que tinha escrito, mas não foi. Então, aquele escrito é Evangelho segundo Lucas, que era aquelas comunidades. Então, se você for dizer isso a um beato, ele vai lhe excomungar. Ele vai dizer que você é um herege e não merece. Então, tudo isso são estágios. A gente sabe que daqui mais um tempo a religiosidade. Um dia desse, eu vi no lado de Jesus, no lado do CNPJ, que é dado pelo Ministério da Fazenda, tem lá a entidade assistencial, mas não diz que é religiosa, porque antigamente estavam os princípios filosóficos, então são essas coisas que vai alterando. Agora, no entanto, é o seguinte, eu fico muito a pensar, como é que a pessoa, ele, Jesus, disse que não tem onde repousar a cabeça. Os apóstolos, o único que escapou da morte sem ser violento, que escapou de morte natural, foi João, o discípulo amado dele. E o senhor diz assim: olha, minha igreja é uma igreja de sucesso. Não está dizendo que o Jesus prega o amor, o entendimento. Mas vê para a minha igreja que no dia que você entrar, você vai comprar uma cabine dupla, uma caminhonete, vai comprar um apartamento de cobertura na Venda Boa Viagem. Que história é essa, rapaz? Essa deturpação, mais de 50 mil, porque cada um ele dá a base moral, mas o camarada não gosta de um ponto. Aí ele foge daquele ponto, bota o ponto dele que lhe interessa. Aí diz que o camarada lá, o sujeito que gosta, que é meio mulherengo, diz: olha, mas está aqui na minha igreja, está dizendo aqui que Salomão mandou a escrava, a mulher dele aceitou, por isso que aqui eu sou favorável a ter umas 3 mulheres. E tem gente que vai seguir. Então, Jesus é a grande referência. Esse que todos nós, eu digo a você, até a gente do Espiritismo ainda não entendeu quem é Jesus. Mas são estágios. Não adianta dar pulo, não. A natureza não pode dar pulo. Silvio, se a gente juntar todos os reis, monarcas, governantes de todas as épocas, já, o mais biografado desses governantes do mundo, né, foi Napoleão Bonaparte, né? Aí eu pergunto a Silvio Mariano, alguém superou Napoleão Bonaparte? Olha, superou. Agora você tem todo tipo de tudo que você possa imaginar. Colocando ele como um líder político, colocando ele como marginal, Perfeito. detratando ele de coisa. Então, eu prefiro ficar naquilo que se toca mais o coração, o sentimento que, por exemplo, emana aquela menina Amélia Rodrigues, que conviveu no tempo de Jesus, então mostrando aquilo que toca o coração. Hoje aqui você veja, Mas é é, o concurso, né, Silvio? É o ser mais é, biografado da Terra, né? exatamente, ele biografado. Agora, nós tem para tudo quanto é de gosto. Uns a favor, outros Ô, Silvio, contra. tu sabe mais ou menos quantas biografias há de Jesus? Rapaz, é em torno de umas 500 mil. No mundo, né? Porque todo mundo vai. E você veja que no mundo o cristianismo não é essa demanda toda ainda, porque o islamismo tem uma dominação maior, o que mais cresce no mundo, não é? Tem o hinduísmo, assim. Agora, algumas coisas vão se ajustando. Uma certa feita eu vi, e, por exemplo, até no Vietnã, tinha uma religião lá que se chamava dele, baseada em Vitor Hugo, que era espírita. Então você vê como são as coisas, mas são coisas que o tempo vai se decantando. Por isso que o Denis diz que o espiritismo será aquilo que os homens fizeram dele de responsabilidade.
Porque entra dá uma novidade, dá uma informação fictícia, termina contaminando. Eu, na época que fui fazer meu evangelho aqui em casa, e tinha um espírito que esse, que me ajudou muito nos livros, mas ele disse que eu devia usar uma bata para fazer o evangelho no lar, botar uma música sacra. Isso é misticismo. Mas eu não fui na onda, não. Não vou na onda. Eu não fui na onda dele, não. Silvio, claro que essa pergunta aqui está na cara que eu ia te fazer, né? Gente falando, você falando sobre a obra Encontro com Jesus, né? Silvio, para nós espíritas, né? É uma época que se fala em muito presente, né? Então, muita comida, muita bebida. Qual o sentido, Silvio, do Natal de Jesus para o Espiritismo? Olha, o mais importante é aquilo que ainda tem nas famílias tradicionais. Não é um aconchego familiar, uma lembrança. Não tem nada, uma comidinha melhor, porque logicamente tem um. Agora mesmo eu estou aguardando minha filha, meu genro, meu neto que mora fora. Aí quer fazer é uma coisa. Mas principalmente o sentimento do Natal, a confraternização, que o que está precisando haver no nosso lar, de uma maneira geral, é harmonia. Ninguém está se entendendo. Chegou o Zap, o Zap, em vez de aproximar, distanciou. Que os familiares hoje estão tudo numa mesa, se brincar, você já deixa o telefone lá, porque às vezes está na própria mesa o pai mexendo no telefone, a mãe, tudo, as filhas, não é um processo de alienação. Agora, o aniversariante muitas vezes é esquecido, que é Jesus. O pessoal dá ênfase a Papai Noel. Eu gosto da luminosidade, eu adoro. E lá na Mansão do Caminho eu já vi várias vezes o próprio Divaldo botando uma árvore de Natal. Quem sabe o significado e de coisa e tal, não é esse puritanismo, não, porque chega alguém, às vezes, quer ser mais fiel do que Kardec, aí diz, Pois, mas pai, fulano está botando uma árvore de Natal, não tem nada a ver com a doutrina, e é assim, é. Você precisa também entender que no seu meio tem sua mulher que é católica, seus filhos que não são religiosos, e você precisa atender a todos com amor. Silvio, o que você está falando, eu fiquei impressionado. E Dona Heloísa Pires trouxe aqui essa notícia, né? Que todo Natal Herculano fazia questão de armar a árvore de Natal, o presépio do menino Jesus. Você vê que esses espíritos não são também tão. Não, Chico Xavier, no Natal, né, normalmente recebia uma grande mensagem de Maria Dolores, que é baiana, sobre o Natal. Depois ele mandava desenhozinho, ele fazia questão, lógico que em determinada fase. Ele, major, mandava uma cartinha, mandava a coisa de Jesus. Paz, o cartão de Natal é uma coisa tão linda. Se a pessoa toca, um amigo que lembra, não é? E a gente ainda se distanciando por besteira, Pois é. por vaidade, por vaidade. Jesus no lá mesmo, eu disse, olha, bota uma luzinha aí, botei lá no Aldenice para colocar, para criar aquele clima e pedindo ajuda para ajudar o Natal das velhinhas, que lá estão 24, umas 13 que a gente dá, mas normalmente nesse período a gente dá além da cesta básica, um pano de cama, toalha, um vestidinho, um calçado. Aí eu disse, rapaz, mas para tudo isso precisa de um dinheiro. E como os espíritos é meio irmão de escorpião, aí eu boto aí essa lâmpadazinha, vamos botar uma músicazinha, o sino de Natal, para poder estimular. E deu resultado. O pessoal está chegando. Mas, Silvio, a pergunta agora aqui, que é uma pergunta que a gente sempre fecha o programa. Silvio, a gente está no Natal, né? Eu trouxe aqui um livro de Amélia Rodrigues, viu? Vivendo com Jesus. Você trouxe Encontro com Jesus. Silvio, quais são os livros que a gente pode dar de presente dessa época sobre Jesus, livros espíritas psicografados? O que é que você diz aí? Olha aqui, esse aqui, Jesus e Nós, de Divaldo, dos Espíritos, Bezerra de Menezes, uma obra-prima.
Um outro livro aqui, em 2 volumes que você nem conhecia, Divaldo, de Divaldo, Pérolas da Série Evangélica, de Amélia Rodrigues. Ele é Rodrigues maravilhosa. É, ele é quase um dicionário das obras, porque eu tenho todas as obras, e você viu que você pegou um livro que eu procurei hoje, eu encontrei na biblioteca, e tem muitos, né? Então, você vê Amélia Rodrigues falando, tanto é que eu vou dizer um fato interessante, Divaldo falava muito do Evangelho, e ele via aquelas coisas assim que vinha para ele falar nos auditórios. Aí disse, mas menino, eu tenho uma boa memória e vou passar essas informações sobre eh, Palestina, de Jesus, da época de Jesus. Aí Amélia Rodrigues disse, não, rapaz, sou eu que estou passando para você, através da mente, porque eu convivi na época de Jesus, e ele é um grande amigo, que ela foi também baiana, né? Amélia Rodrigues, professora, mas na época de Jesus ela viveu lá, intelectual, né? Muito, muito importante. Silvio, querido, a gente está no último programa do ano, né? De janeiro até aqui, quanta coisa você trouxe toda semana, Silvio, né? Toda semana, Silvio traz uma obra nova. Mas, Silvio, nesse momento eu queria sua mensagem aí de Natal para os nossos amigos que escutam sempre, Lúcia Loureiro, né? Sérgio lá da Bahia, o Washington da Federação, é tanta gente. Tua palavra, Silvio. Inicialmente, eu desejo a todos esses amigos que nos acompanham um Feliz Natal para todos, seus familiares, que seja um ano de muita alegria, um Natal de muita alegria, que Jesus efetivamente esteja no coração de todos vocês e que a gente juntos, irmandade em pensamento, possamos vibrar pela própria humanidade que passa momentos tão difíceis, no momento de sofrimento e dor, não só fora, mas como aqui também no Brasil, lembrando daqueles que eu também tenho presenciado, tenho sentido, porque quando eu volto de Jesus é um pouco tarde, muitos dormindo nas ruas, uma população abandonada, e Jesus nunca abandonou ninguém. E esses que vivem nesse sofrimento são os escolhidos dele. E Jesus derrame também a bênção sobre essas pessoas e que todos nós possamos, na noite de Natal, estar felizes, porque a própria espiritualidade que é a nossa felicidade. E nós devemos essa felicidade não só para ser para a gente, também todos os familiares, os vizinhos, aquele das instituições espíritas. E uma coisa tão importante, a minha mediunidade não é ostensiva, como do Kardec, todos nós somos médios. Mas depois que você pediu isso aqui, eu senti a presença aqui espiritual, não sei, não posso dizer a você. Então, fico feliz e Feliz Natal a todos. Silvio, contrato reafirmado para 2024 Afirmado. aqui. E mais bonita ainda. Bom, mais bonita por tua conta, viu? Silvio, querido, tu faz a prece, Silvio. Faça a prece nessa noite de hoje, pedindo ao Natal, e como você também já, meus pais e meu irmão já estão na espiritualidade, você, sua querida mãe, que ela receba esse fluxo nosso de carinho, porque nós sabemos que todos vocês estão mais vivos que nós, que estão mais independentes da carne. E que Jesus também, na noite de Natal, que você sabe, a comemoração é aqui, mas a comemoração também é no mundo espiritual, de alegria, de festividade, homenageando. E que Deus possa abençoar todos nós, toda a humanidade, todas as instituições, e que Jesus, esse nosso governador, possa, nesse novo ano que está se aproximando, fazer com que a própria humanidade tome, no sentido lá da palavra, humana, porque muitas vezes as pessoas estão muito afastadas e que já estavam no Evangelho. Chegaria um momento em que as pessoas se distanciariam e não fariam bem. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, em janeiro estamos de volta, eu e Silvio, sempre com esse objetivo de trazer esses livros maravilhosos. Quero dedicar esse programa
a minha mãe Eva, mamãe, segundo Natal sem ti, mas não te esqueço, te amo, minha mãe. Silvio Mariano, Feliz Natal, um abração, querido, viu? Bom.